Olá a todos. Irmãos, nós estamos fazendo uma meditação em 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 11. Nós estamos falando sobre nós termos uma mente escatológica. O que significa isso? Nós temos uma mente ciente de que o fim de todas as coisas está próximo. E Pedro diz isso, nós vimos no primeiro vídeo, e ele vai dizer para nós sermos criteriosos e estarmos alertas. Ele diz aqui, a primeira coisa que ele diz é que nós temos que vigiar em oração. Olha o final do versículo 7. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Dediquem-se à oração. Irmãos, qual é a primeira área que Pedro diz que nós devemos estar alertas? Na oração. A expressão vigiar aqui implica que a pessoa está se empenhando, ela está se esforçando para orar. Amados, nós não devemos nos dirigir a Deus, nos dedicar a orar apenas quando as coisas estão feias, estão difíceis, quando a gente não vê solução pela nossa força apenas para resolver os problemas. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a oração deve ser algo de esforço diário nosso. Que nós devemos nos empenhar em orar, nos esforçar em orar, dedicar tempo, separar tempo para orar. É uma ordem que exige um esforço. Vigiar a oração traz essa ideia, que nós não seremos tomados por uma necessidade urgente de orar, num momento específico, e oraremos e acontecerá. Não! A nossa vida deve ser uma vida marcada e tomada pela oração. Isso é uma característica da vida cristã boa, completa, saudável. Não é uma vida cristã vacilante. O crente de verdade, o crente que honra o Senhor é o crente que ora. E por que ele faz isso? Porque ele tem uma mente sabendo que os dias estão próximos, que os últimos dias estão chegando. Irmãos, nós vivemos dias cheios de afazeres, cheios de coisas, de obrigações, distrações. E nós devemos aprender a ser zelosos nessa área, separar tempo para isso. Nós, com muita facilidade, nós dizemos, sabe o que é? Eu não tive tempo. Não sobrou tempo para orar. Não consegui orar hoje. Separei 5 minutos e é isso que eu consegui. No final do dia, já sonolento e dormi orando ainda por cima, né? Mas, sabe o que acontece, irmãos? Hoje nós temos as redes sociais, e elas têm um grande benefício para nós. Você está acompanhando esse vídeo, crescendo no conhecimento de Deus, por meio das redes sociais. YouTube, pelo WhatsApp também, Instagram e outras redes. Mas, meus irmãos, nos últimos dias, no último dia, quando estivermos diante do nosso Senhor, que desculpa daremos pelo tempo que nós não oramos, não dedicamos nossa vida para as coisas de Deus? Sendo que dedicamos 1, 2, 10 horas por dia, correndo o nosso dedinho ali, olhando publicações e coisas que são, na verdade, grandes tolices muitas vezes, que são perca de tempo, né? Desperdício de tempo. Que desculpa daremos diante do nosso Senhor? E as redes sociais têm essa vantagem. Não dará desculpa para nós. E, meus irmãos, eu quero que os irmãos notem que a oração, ela não é uma área que é discricionária para o crente. Ele não apenas escolhe, eu devo orar, acho que é hora de eu orar. Não é algo voluntário seu, não. A oração é algo que Deus ordena para você fazer. A Bíblia diz porque você tem que se esforçar por orar. Irmãos, e por que eu vou me esforçar por orar? Por que eu devo dedicar a oração, vigiar a oração? Porque o fim de todas as coisas está próximo. Então eu tenho que ser alerta. Eu tenho que ser criterioso e orar. E uma maneira de você ser criterioso, uma maneira que você tem de ser alerta, é se dedicar à oração. Meus irmãos, quando você se dedica em orar, quando você se dedica em estar em oração e em separar tempo,
para ir no seu quarto, orar, você não está sendo encantado pelas coisas do mundo. Você está deixando de se encantar, de se amoldar, de abraçar as coisas do mundo. Porque, claro, você está buscando a Deus, você está em comunhão pessoal com Deus. E com isso você está desprezando as coisas do mundo. E não somente nesse momento, é claro, que eu quero dizer que quando você busca sempre estar em oração, em orar, você está separando o tempo para Deus e com isso, na sua vida diária, no seu dia a dia, você não se deixará encantar e se amar esse mundo e buscar as coisas que são do mundo. E você faz isso. Você se dedica à oração. Você separa tempo para orar constantemente, todos os dias, um tempo razoável, mais de uma vez. Se isso não acontece, meu irmão, é provável que você não tem consciência do fim de todas as coisas. Você não tem consciência que o fim de todas as coisas estão próximas. Você não tem tempo para Deus. Você tem uma paixão pelo mundo. Você tem dedicado tempo demais ao mundo, às coisas do mundo, e você dá um espaço muito pequeno, se é que dá, para a oração e para as coisas de Deus, para a atividade de súplica e oração. Meus irmãos, nós devemos observar aquele que é nosso mestre, que é nosso guia. Olha Jesus. Nós vemos nos evangelhos que sempre quando ele podia, sempre quando ele conseguia se livrar da multidão, o que ele fazia? Ele ia para um lugar sozinho, às vezes até fora de seus discípulos, e ia orar. Ele separava tempo para orar. Se nosso Senhor, que sendo quem era, dedicava sua vida à oração, uma vida de constante oração, quanto mais nós, meus irmãos. Irmãos, esse era o hobby do nosso Senhor, orar. O que você faz quando você consegue um tempo livre da sua vida? Você faz aquilo que você ama. E aquilo que você ama, o que é? É jogar videogame, assistir novela, ver fofoca, as coisas da vida no Facebook, no WhatsApp, as coisas assim. Qual que é o hobby da sua vida? O que é aquilo que você ama? O Jesus amava orar. E ele se dedicava em orar e ensinar. E o que é que você se dedica a fazer? Amados, a grande lição dessa característica da vida cristã que nós devemos ser alertas e cuidadosos é que nós devemos dedicar tempo diário a orar. E não somente naqueles momentos que estamos desesperados, que estamos necessitados. Irmãos, há crentes que só oram quando estão doentes. Há crentes que só oram quando chegam no momento da vida que eles não sabem o que fazer, estão desesperados, quando coisas negativas acontecem. Aí sim, eles se dedicam a orar, se dedicam a suplicar ao Senhor. Irmãos, com isso, quando você age dessa forma, você mostra que você não serve a Deus. Pelo contrário, que Deus serve você, que na sua mente, de alguma forma você pensa que Deus é seu servo. E você diz assim para Deus: olha, eu já te usei, agora quando eu tiver alguma necessidade eu te chamo de novo. Agora que eu não preciso mais de você, você pode ficar aí, não preciso orar mais. Então quando eu precisar, pode ficar tranquilo que eu vou chamar o Senhor. Você inverte as coisas. Você não está servindo a Deus. Na sua ideia, na sua mente, é Deus que serve você. E Pedro diz que a oração, ela não deve ser assim. Ela deve ser um resultado de dedicação e não apenas do desespero. De uma mente que sabe que o fim de todas as coisas estão próximos. Amém?